que nós colocamos essa imagem aqui, te convidando para olhar para a cidade. Começa 2022 e queremos ajustar o nosso olhar para aqueles que precisam ouvir o Evangelho. Mais do que olhar para nosso próprio gueto, para a nossa própria comunidade, nós precisamos ajustar a mira, a visão dos meus e dos seus olhos, da minha e da sua célula, das nossas igrejas, para pensar a cidade, para olhar a cidade, para buscar a cidade, para se empenhar pela cidade, para amar a cidade, é levar o Evangelho de Jesus Cristo para o centro da nossa cidade, para o coração da nossa cidade, para cada rua, para cada casa, para cada beco, para cada família, usando a mim e a você, a uma missão que temos que cumprir. E essa missão não é sermos simplesmente um clube social que se encontra aos domingos em grupos pequenos para celebrar, para ter comunhão, mas somos um exército com uma missão. Somos guerreiros com uma mensagem, com um evangelho que pode salvar essa cidade, salvar o mundo, salvar os perdidos, mudar a eternidade das pessoas. Há uma missão para nós em 2022. E nós queremos convidar você a se empenhar nessa missão conosco. Por isso eu quero refletir hoje em Lucas, capítulo 15, versos 1 e 2, por onde eu vou começar a nossa exposição de hoje. Jesus recebe pecadores. Aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Jesus era alguém que, sendo Deus, sendo perfeito, sendo puro, sendo o mestre dos mestres, por excelência, o profeta de Deus, o Messias, ele veio, mas na sua mesa não estava sempre os mestres, os fariseus, os grandes teólogos. Na sua mesa estavam pecadores, publicanos. E isso escandalizava os religiosos da sua época. Como ele sempre estava recebendo e sentando na mesa com pecadores, isso gerava um incômodo, de forma que murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: ele recebe e come pecadores. Que absurdo, assim pensavam os fariseus. Eu vou explicar melhor. Quem são essas pessoas para você? Esses que se escandalizavam eram os fariseus e os escribas. Os fariseus era a classe ou o grupo religioso judeu mais dedicado daquela época. Eles queriam viver a lei, eles estudavam a palavra, eles eram empenhados em purificar Israel para que eles adorassem a Deus em santidade. Eles eram tão empenhados, era o grupo espiritual mais forte entre os judeus. E entre eles também estavam os escribas, que eram os grandes teólogos judeus daquela época, os grandes mestres, aqueles que eram doutores na lei. Esses eram os escribas. E os homens espirituais, as maiores autoridades religiosas, as maiores influências judaicas daquela época, elas se escandalizavam com Jesus, que era reconhecido também como um mestre, também como um rabi, também como um professor, um sábio das Escrituras, mas era um sábio diferente, porque para um judeu, especialmente para os fariseus,
eles consideravam inaceitável sentar na mesa com pessoas impuras. Quando um judeu, ele ia, especialmente um fariseu, ele ia sentar na mesa para comer, ele tinha tantas lavagens de purificação, ele tinha vasos que ele lavava a mão, ele lavava o corpo, ele se preparava. Para você ter ideia, havia uma comunidade, a comunidade de Qumran, que quando eles para entrarem na sala de jantar daquela comunidade, eles tinham uma grande piscina. Você só entrava na sala de jantar se você mergulhasse ou batizasse naquela piscina para entrar na sala de jantar, porque para eles, mesa é culto, era celebração, e aqueles ritos de limpeza eram necessários para sentar na mesa. Então, mesa era adoração e precisava de pureza. Assim, um fariseu, um judeu, ele jamais sentaria numa mesa com impureza. E ele jamais sentaria na mesa com impuros, porque isso faria dele impuro. Mas Jesus, ele quebra todas essas referências. E Jesus, ele não somente leva a palavra de Deus para os pecadores, mas ele leva para aqueles que são considerados os piores dos pecadores, os mais impuros. Entre eles, um dos mais citados são os publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos, eram considerados o pior tipo de gente, porque eles eram judeus que trabalhavam para os inimigos, para os romanos, que naquela época escravizavam, ou dominavam, seria a melhor palavra, sobre Israel. E esses judeus trabalhavam extorquindo o povo, e eles tiravam dinheiro para Roma, ainda tiravam a mais para si mesmo, e eram considerados o pior tipo de gente, aquele povo do colarinho branco, que estava roubando merenda escolar, que estava tirando remédio de hospital, sabe? Quem te diz que tipo de gente é essa? Mas esse é um dos grupos que procurava Jesus e sentava na mesa de Jesus, e os judeus, os religiosos, falavam: que loucura! Na verdade, Jesus, ele não tinha barreira para se relacionar com pecadores. E ele evangelizava, ele compartilhava o evangelho da salvação, não era de maneira impessoal, não, mas de maneira bem pessoal. Não era só entregando um folheto, falando no microfone, Jesus te ama, como fazemos hoje. Não, ele sentava na mesa, compartilhava a vida, compartilhava o pão, compartilhava do coração. Isso era escândalo. E ele fazia com os piores. Numa parábola do capítulo 14, parábola da grande ceia, falando de sentar à mesa, falando dessa ceia escatológica, quem é que Jesus manda? Conta a história que eram os convidados. No verso 21, só. Você vai ver, ele diz assim: sai depressa, na parte B do verso 21, para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Sabe, esses que Jesus manda ir na cidade buscar para sentar na mesa com ele nas bodas eternas, são aqueles que são os rejeitados da cidade, são aqueles que são considerados os impuros, aqueles que são considerados os mais rejeitados, prostitutas, coletores de impostos, pobres, muitos que são considerados malditos pela cultura judaica, cegos, aleijados. Ele diz: vai atrás dos impuros e rejeitados e traz para a minha mesa. No capítulo 7, no verso 34, a gente vê que esse passa a ser até o apelido de Jesus diante dos religiosos. Os religiosos vão dizer: veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e diz aí: eis um glutão
e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Em um desses momentos, quando ele vai buscar Levi, e os fariseus ficam escandalizados por ele estar sentado na mesa com publicanos e pecadores, e Jesus diz: eu não vim buscar os sãos, eu vim buscar os doentes. Em outro lugar ele diz: porque eu vim buscar e achar aquele que se havia perdido. Jesus não veio para os religiosos, para os engomadinhos. A mensagem que nós temos nas mãos do Evangelho da salvação de Jesus são para aqueles que o mundo não quer. E por isso eu quero te convidar a olhar para a cidade. Para pensar em qual é o Jesus que pregamos. E quem o Jesus que pregamos quer alcançar. Qual é o problema quando a gente pensa nesse texto? É porque, por vezes, a igreja vai avançando, líderes vão sendo formados, a igreja vai se estruturando. Hoje nós temos um prédio tão bonito, a gente tem nosso café da manhã, a gente tem a escola bíblica, a gente tem os grupos pequenos, e vai passando uma impressão de que tudo isso é para o nosso desfrute. Tudo isso é para o nosso bem-estar como igreja. Olha que coisa boa, que ar-condicionado gostoso para a gente se reunir. Ah, como tem grupos pequenos para eu ser bem cuidado. Ah, como tem discipulado para alguém cuidar de mim. E tudo isso é bom, irmãos, e é bênção. Mas muitas vezes nos faz perder o que está no centro da busca, do alvo, da missão de Jesus. É os perdidos da cidade. E muitas vezes nós somos desses que não nos parecemos com Jesus. A igreja, muitas vezes, eu não digo a igreja Maranata, não estou falando de você, mas a igreja num todo, nós, muitas vezes parecemos mais com os fariseus do que com Jesus. Mais pronto para julgar, para achar, para condenar, para arranjar briga, talvez com esses que são considerados os pobres, aleijados, cegos, coxos dos nossos dias, em uma espécie de batalha virtual nas redes sociais, em vez de sentar na mesa com eles e amar e conversar. E talvez se você sentar na mesa com algum desses grupos hoje, alguém da própria igreja vai dizer: ixi, que absurdo! O irmão desviou. Mas Jesus, ele não compartilhou o evangelho de maneira impessoal, mas ele foi na direção dos perdidos. E para responder isso, Jesus conta 3 parábolas. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida, que vai nos ensinar que Jesus é alguém que busca o perdido. É a história de que havia 100 ovelhas, uma se perdeu. O pastor deixa as 99 junto com outros pastores, provavelmente na hora do pasto, e sai em busca do perdido. Ele vai em busca daquele que sofre. Ele vai em busca daquela ovelha que
ele conhece pelo nome, que ele ama, que está perdida, sofrendo, correndo o risco de ser pega por feras ou por salteadores. Ele ama, então ele deixa as 99 e vai desesperadamente. O sentimento da parábola. Ele sai desesperadamente em busca da ovelha perdida. Jesus é aquele que vai em busca do perdido. E quando ele encontra aquele perdido, ele com tanta alegria carrega nas costas, no seu empenho, no seu esforço. E ele quando chega diz, manda preparar uma festa. A festa, porque essa ovelha estava perdida e foi achada, venham celebrar comigo. Ele termina dizendo, porque assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus é alguém o seu alvo é a ovelha perdida. Ele veio buscar aquele que se havia perdido. Ele foi te encontrar quando você estava perdido. Ele foi atrás de você quando você estava afastado. Ele foi atrás do seu coração quando você estava de costa para ele. O justo te amou, te buscou, te encontrou, te carregou, te festejou. Ele veio atrás de mim. Mas a igreja não pode se parecer agora com os fariseus. Perder o foco, a visão de saber que o nosso alvo é ir em busca dos perdidos, como ele. Nós não podemos nos parecer com os fariseus, precisamos nos parecer com Jesus. Muitas vezes nós, como igreja, parece que estamos muito mais preocupados com os 99. E às vezes, até o que se perde, a gente trata simplesmente como, já foi. Ou então com aquele perdido talvez da rua, do bairro, da minha família. Quando eu falo perdido, aquele que não se rendeu ao Evangelho, que não encontrou a Deus, que não fez dele o seu Senhor e Deus. E às vezes a gente trata simplesmente com descaso, a gente não vai atrás porque a gente está muito mais preocupado com as 99. Vamos garantir que tenha um ar-condicionado bom para as 99. Vamos garantir que tenha um pregador bom para as 99. Vamos garantir que tenha um café da manhã bom para as 99. Mas o coração de Jesus é dizer, ei, não estamos aqui para agradar as 99, há uma cidade para alcançar, há uma missão para fazer, há um povo para buscar, é para lá que eu tenho que ir, é para lá que a igreja tem que ir, é para lá que precisamos colocar os nossos olhos. Olhe para a cidade. Irmãos, eu como pastor dessa igreja, quero dizer, sonho para o meu ministério, para a nossa igreja, para o seu ministério, não é uma igreja super legal para você, mas é uma igreja que faz todo mundo ir em busca da ovelha perdida. Uma igreja que entende a sua missão, que ela não vive em função de vir para esse prédio, mas ela vive em função de sair desse prédio. Com a visão de que ela precisa entrar com uma célula em cada rua, em cada beco, em cada casa, em cada família. Ou mesmo a sua célula precisa sair do banco da sua casa, como às vezes a minha é, confortável para mim, para minha família. Mas a gente precisa sair, ir em busca dos perdidos, dos abandonados da cidade, dos pobres, aleijados, cegos, coxos. Dos que sofrem, dos que precisam de salvação. A nossa missão de 2022 é vamos em busca dos perdidos. Todos nós. A segunda parábola conta a história de uma mulher
que perde uma dracma, uma moeda, que vale um dia de trabalho. E depois que ela perde aquela dracma, ela fica doida. Ela acende a luz, ela revira a casa toda, ela varre a casa, ela procura e diz uma palavra, diligentemente, até encontrar. Ela não desiste, eu tenho outras 9, não. Ela não abre mão daquela uma. Ela vira, ela levanta, bota a cama de baixo para baixo, ela varre tudo, ela mexe em tudo. Ela diz assim, eu não desisto, eu não paro até que eu encontre. Com todo o empenho, com todo esforço, e tendo achado, ela então chama as amigas e vizinhas, e diz, vem se alegrar comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo, que de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sim, ela não está falando de moeda, de dinheiro, está falando de pessoas. Algumas coisas que a gente precisa aprender é que ele associa pessoas a dracmas, a dinheiro, trazendo alusão a uma ideia de que sim, cada um deles tem valor, irmão. Você tem valor, aquelas pessoas têm valor para Deus, para Jesus. Tem tanto valor que Ele pagou o preço da sua diligência, do seu esforço, para morrer naquela cruz, para buscar os perdidos. Mas nós, como igreja, precisamos ter o mesmo coração de Jesus e não dos fariseus. Nós precisamos também, não somente entender que tem que ir em busca do perdido, às vezes você sabe disso. Não, eu sei, olha pastor, eu tenho que evangelizar, eu tenho que ganhar minha família para Jesus, eu tenho que evangelizar os meus vizinhos, os meus colegas de trabalho. Pastor, como eu tenho no meu coração de trabalhar com aquelas moças e moços que trabalham aqui na esquina do Turu, ou com no trabalho de ação social, com as comunidades mais carentes. Pastor, mas eu não tenho tempo. Sou tão ocupado, se eu conhecesse minha vida. Meu marido bota maior dificuldade, minha esposa, é complicada. Eu tenho menino pequeno. Mas se enquanto a primeira característica é saber que eu tenho que buscar, a segunda é que eu tenho que buscar com diligência. É assim que a igreja precisa entender a sua missão, é com todo o empenho, é com toda a força, é com suor, é com esforço, é até aqui, é revirando a casa, é virando tudo de cabeça para baixo, é varrendo, é faxinando, é suando, é fazendo todo o esforço até que a missão esteja cumprida. Diligência, a nossa igreja não pode ser uma igreja que descansa. Estamos na paz do Senhor, sentados nas cadeiras de plástico. Estamos até pensando em um dia trocar por poltronas, hein, irmão? Glória a Deus. Aí mesmo que os irmãos vão descansar na poltrona. Aí quem dorme vai hibernar, né? Glória. Mas o lugar da igreja não é um lugar de descanso, é um lugar de missão, de empenho, de suor. E eu e você precisamos nos envergonhar de nos parecer com os fariseus. E a gente precisa reajustar os nossos olhos para 2022, dizendo, esse ano eu vou suar. E não é só para ficar fortão, igual o pastor Rafael, não. Estão rindo por quê, né? Não é só para ficar saudável, ainda que isso é importante, ficar bonito igual o Anderson. Mas, ele nem está aqui. Lá está, ficar bonitão igual o Anderson. Mas há um empenho muito mais importante. É um empenho de suar pelo reino, de suar pelas ovelhas perdidas, de suar por aqueles que têm valor diante de Deus e que devem ter valor para você, que precisam ouvir a voz de Jesus diligentemente, irmãos. Precisamos suar pela missão, precisamos pagar um preço. Eu me arrependo, inclusive também. Eu quero reajustar o meu óculos, focar o meu ministério, focar a nossa igreja
E quero convidar você a ajustar o seu ministério, seus óculos, para entender, vamos atrás dos perdidos da cidade. Com todo o empenho, pagando o preço que for necessário para cumprir a missão. Em terceiro e último lugar, se o primeiro é de que a igreja precisa buscar os perdidos, o segundo, buscar com diligência. Em terceiro, a terceira parábola é buscar com amor. Porque ele conta a última parábola, a parábola do pai pródigo. Não é um filho que é pródigo, não, nessa história. Ainda que ele seja. Tem alguém que é mais pródigo do que o filho, é o pai. Mas o filho, ele foi pródigo de dinheiro. E o pai, pródigo de amor. Foi um pai que não poupou amor. Mas ele deu amor, derramou amor por um filho que o matou, que o abandonou, que o rejeitou. A história conta de um homem que tinha 2 filhos. E um deles pediu a herança do pai. Quando você procura, em toda a história do mundo antigo, isso não existe. Não havia legalmente você antecipar a herança na Palestina naquela época, como nem hoje. Ainda mais numa sociedade patriarcal, que honrar o pai, o patriarca, era algo de primazia na vida de uma pessoa. Mas aquele homem, ele pega metade dos bens do pai e vai embora. O que foi entendido, certamente, pelo pai, pelos parentes, pela cidade, até porque as cidades, por exemplo, como Nazaré, Cafarnaum, nós estamos falando de cidade que tinha 400, 500 pessoas. A cidade toda sabia, aquele rapaz é filho de pai morto. Meu Deus! O que você acha de uma mãe que tem um bebezinho, sai da maternidade, bota debaixo de uma árvore numa praça e vai embora? O que você acha dessa mãe? Talvez aí você pode dizer, não, mas eu talvez entenda sua desespero, podia estar doente. Mas o que você acha de uma mãe que deixa um bebezinho de 10 dias sozinho numa praça debaixo de uma árvore? É o mesmo sentimento de um pai que abandonava um filho na Palestina do 1º século. Um filho que abandonava um pai, perdão. Que absurdo. O Bale, que é um pesquisador da cultura palestina do 1º século, ele morou lá para fazer essa pesquisa. Ele diz que provavelmente aquele menino, aquele jovem, se voltasse para a cidade, ele devia estar debaixo de tanto ódio da cidade que ele certamente seria apedrejado. Não é só cancelado, não. Ele seria apedrejado por tamanho mal que ele fez ao deserdar o pai e tomar a herança. Mas um dia aquele jovem vai, sofre, come da mesma comida dos porcos. Ele se desvia de tal maneira que não só ele abandona o pai, ele abandona o Deus do pai. Vai se tornar um criador de porcos. Uma vez que porcos é um animal impuro para os judeus. Então ele abandona tudo, mas um dia ele cai em si e diz, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Os servos do meu pai são mais bem tratados do que eu aqui. Então eu vou voltar, eu sei que meu pai não vai me receber como filho, pelo que eu fiz, eu sei o que eu fiz, mas eu prefiro ser um servo do meu pai do que ficar aqui, no meio desse mundo, sofrendo. Ele volta para casa. Eu fico imaginando o coração daquele filho. Se você quiser pensar sobre isso, lê um livro maravilhoso, A Graça do Philip Yancey. Ele conta essa história de maneira magistral, te fazendo refletir sobre a condição que aquele menino volta para casa. Imagina, pensando, será se meu pai vai me receber? Será se eu vou ser apedrejado?
Mas eu vou implorar para ele me fazer pelo menos um empregado dele. Porque meu pai até os empregados trata tão bem. Talvez o frio na barriga, o medo. Aquele filho corre para o pai, ele diz, me deixa ser pelo menos um servo teu. E ele diz, não, tu és meu filho. Pega o anel, bota a minha capa, coloca as sandálias. Vamos celebrar, porque tu estavas morto e ressuscitou. Tu és meu filho. É provável que aquele pai deve ter virado uma chacota para os vizinhos. Esse é um mole, é um frouxo, é um besta. Como é que ele faz isso? Como é que ele educa tão mal esse menino? Esse menino merecia uma pisa, merecia ser apedrejado, merecia ser escurrachado de casa, mas ele, não, é meu filho. Talvez ele teve que proteger dos vizinhos, sai daqui, é meu. E ele voltou para casa. Esse é o amor de Jesus por você. Não interessa o quão rebelde eu já fui, ou você já foi, quão injustos, o quão de costa estávamos para Ele, mas Ele te amou. E Ele te ama, de braços abertos, dizendo, vem para casa. Vem para casa, aqui é que é o teu lugar. Vem para a casa do Pai. Eu te amo. Não interessa o que vão dizer, eu te amo. Mas ao mesmo tempo a gente olha para aqueles fariseus, revoltados porque Jesus amava pecadores. Eu quero dizer para você, é muito fácil a gente amar um filho. É muito fácil amar um pai, um parente. Mas a Bíblia diz que Jesus nos amou quando éramos ainda rebeldes, pecadores. O justo morreu por injustos, o puro pelos impuros. Ele nos amou primeiro quando nós nem o amávamos. Imagine sua namorada chegar para você e falar assim, eu estou contigo, mas eu não te amo. O que você vai dizer para ela? Fica assim comigo. Fica comigo assim mesmo, eu não estou nem aí. Não. Vai dizer, não pode, tu tem que me amar, é muita humilhação para mim. Pois Deus, o nosso Senhor Jesus te amou, fez tudo por você, por amor, enquanto você nem amava Ele. Esse é o amor pródigo de Deus por nós, de Jesus. Mas é com esse mesmo amor que nós precisamos amar os perdidos da cidade. Eu preciso fazer algumas ilustrações bem fortes para você entender. Eu tenho vergonha de como muitas vezes a gente trata o movimento, não o movimento, eu não vou falar do movimento, pessoas, seres humanos, que estão na prática da homossexualidade. Os crentes tratam mal. É preconceito mesmo. Não tem outro nome, não. E se eles reclamam, eu vou dizer para vocês, em parte, eles têm razão. Porque se fosse Jesus, sentava na mesa com eles. Em vez de estar em batalha nas redes sociais, ele estaria numa mesa de comida, compartilhando amor. Assim como ele fez com publicanos, os piores pecadores. Talvez ele teria homossexuais e até travestis sentados numa mesa. E talvez, se Jesus viesse hoje, você talvez estaria no Twitter, destilando ódio, dizendo, esse Jesus é um traidor do movimento. A maneira que você muitas vezes trata, a maioria dos cristãos são conservadores de direita, mas quando você trata uma pessoa de esquerda com ódio, está para começar agora a campanha de 2022, Senhor, tenha misericórdia de nós. A vergonha, irmãos.
Porque quando você olha para Jesus, Jesus não estaria brigando em WhatsApp, ele estava sentando numa mesa com um petista para tomar uma Coca-Cola e pensar o futuro. E falar do amor de Deus. E oferecer o amor de Jesus. Em vez de destilar ódio, rancor. A gente precisa olhar para a cidade com outros olhos. Para os pecadores com outros olhos. Para os perdidos com os outros olhos. Com os que nós não concordamos com outros olhos. Porque senão, você acha que só tem 3 perdidos que foram procurados, foram achados e festejados, mas tem um quarto na série de parábolas de Jesus, e o quarto é o filho que estava dentro de casa. O filho está dentro de casa, quando o pai manda matar uma ovelha cevada, ele diz assim: o senhor nunca fez isso para mim, eu estou aqui teu servo há tantos anos, e o senhor nunca mandou matar uma ovelha cevada para mim, celebrar com meus amigos. Aquele pai diz: você não é meu servo. Você não entendeu? Você está morando comigo achando que é meu servo. Você é meu filho. Tudo que é meu é teu. Mas você está dentro da minha casa. Não entende quem eu sou. Você está dentro da minha casa. E não entende quem você é. E aqui, as 3 primeiras parábolas, ele estava falando sobre perdidos. Mas ele chega na última, ele está falando dos fariseus. Também perdidos. Mas perdidos dentro de casa. Duas aplicações. A primeira, evangelizar muitas vezes no nosso não é simplesmente ir atrás dos perdidos que estão fora da nossa igreja, mas dos perdidos que estão talvez, que esteja sentado do seu lado agora no culto. Um filho perdido, um pai perdido, um amigo da igreja perdido. Mas a segunda aplicação é que talvez o perdido seja você. Que está todos os domingos na casa do Pai. Mas não entende quem é. Mas não entende a sua missão. Não entende o coração do Pai. O coração do Pai ama os perdidos. Você odeia os perdidos. O coração do Pai ama os rejeitados. Você quer cuidar das cadeiras. Reclamar do ar-condicionado. Dizer que o som não ficou bom. Reclamar que o discipulador não te ligou esta semana. Não entendeu? Às vezes pode estar perdido. Eu queria terminar dizendo que a gente possa, como igreja em 2022, não parecer os fariseus, mas parecer com Jesus. Vamos olhar para a cidade. Vamos olhar para os perdidos. Vamos repensar a missão. Se você quer fazer isso comigo, eu quero te convidar a orar. Mas mais do que orar, eu quero fazer uma coisa que normalmente a gente nem faz aqui. Eu quero chamar para você que quer tomar uma atitude nova em 2022, de missão. Dizer assim: eu vou buscar os perdidos. Eu vou me invocar. Eu vou me dedicar em missão. Eu vou amar a quem o mundo rejeita. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui como uma tomada de decisão para 2022. Dizer assim: eu vou viver 22 debaixo dessa palavra. Saia do seu lugar. Eu quero que você venha aqui. Eu quero orar juntos. Queremos orar juntos. Assim, eu vou reajustar a minha missão. O meu coração. O foco do ano. A minha religião. A minha fé. Eu me arrependo, Senhor.
nós andamos aqui na frente juntos, eu também, Senhor, para dizer: nós nos arrependemos. Porque muitas vezes parecemos mais com os fariseus do que contigo. Porque muitas vezes nos preocupamos mais com, ou simplesmente, ou unicamente com as 99, e deixamos a 99, a centésima ovelha para lá. Nós nos arrependemos, Senhor, porque não conseguimos amar aquele filho rebelde que nos envergonhou, ou que nos envergonha. Nós nos arrependemos, Senhor. Mas nós queremos ajustar o nosso coração, ajustar o alvo, ajustar a nossa missão. Realinhar os nossos olhos para olhar para os perdidos. Não somente desfrutar o conforto dessa igreja, aqui ou nas nossas casas, mas sair do conforto para se embrenhar no meio do mato desse mundo, da cidade, com a tua palavra. Ainda que isso faça nosso pé se machucar com pedras, carrapichos, espinhos, ainda que isso exija de nós suor, diligência, cansaço, ainda que exija de nós ser considerados pela religião como malucos, mas é para lá que nós queremos ir, Senhor. Como igreja nós oramos, Senhor, nós dai-nos almas, Senhor. Nós queremos ser uma igreja prevalecente, uma igreja que cresce, uma igreja ganhando vidas para Jesus, onde todos estão em missão. Todos. Desde os pastores ao novo convertido, todos, dos líderes de célula aos discipuladores, aos discípulos, todos buscando diligentemente em amor aos perdidos. Somos teus filhos. Somos a igreja chamada para continuar a tua obra, a sermos os teus pés, as tuas mãos. Nós clamamos, meu Deus, que o Senhor nos use. Ajustamos o nosso coração na direção daqueles que o Senhor ama. E nós clamamos: usa-nos. Muda a nossa mente, muda os nossos sentimentos, muda o caminho dos nossos pés. Não nos permite, depois de tanto avanço como igreja, nos acomodarmos com a religião, os nossos prédios, confortos. Mas que esse ambiente não seja um lugar de prédios e conforto para nós, mas seja para aquelas ovelhas que vão vir feridas e cansadas. Assim nós oramos, Senhor. Eis-nos aqui. Meu ano, Senhor, vai ser diferente se o Senhor me ajudar. Porque meu propósito eu coloco diante do Senhor. A minha célula vai ser diferente, Senhor, esse ano. Porque o meu propósito eu coloco diante do Senhor. O meu ministério vai ser diferente, Senhor. Porque agora o meu propósito eu coloco diante do Senhor. Me ajuda. No poder do Teu Espírito, nos enche. Nos enche, Senhor. Com o mesmo Espírito. O Espírito Santo, que em Pentecostes colocou a Tua palavra na boca dos discípulos. Assim, ó Deus, enche-nos
Enche-nos do teu Espírito, enche a nossa boca da tua palavra, enche o nosso coração do teu fogo, para pregar a tua palavra em toda parte. Ó Espírito de Deus, sabemos que não é na nossa força, não é na nossa carne, não é pelo poder dos nossos argumentos, mas é pelo teu Espírito, Senhor. Por isso vem como em Pentecostes, enche-nos mais uma vez, enche-nos de novo, enche-nos da tua glória, enche-nos, Senhor, e nos envia como o Senhor enviou os teus filhos, Senhor. Aleluia. Oramos juntos, Senhor. Oh Espírito de Deus, que esse ano, Senhor, seja um novo tempo para a nossa igreja, para mim, para os irmãos, pelo teu poder. Pelo teu poder. Quero convidar você a clamar que o Espírito Santo mude o teu ano, conduza o teu ano. A liberdade é o Espírito de Deus que move dentro de você. Diz para ele: Espírito, enche-me, 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 Espírito de Deus, enche-nos, enche-nos para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória.
Oh, aleluia. Usa-nos. Espírito de Deus, o Senhor tem liberdade para nos usar, para nos encher, Aleluia. para colocar fogo sobre os nossos lábios, Sim, Deus. dentro do nosso coração. Amém, Senhor.